Shalom, shalom, boa tarde. 10 de Iyar de 5.785, a contar da criação. É o dia 8 de maio de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos no quinto dia da semana, que é o quinto dia para o Shabat. Né? Estamos aí na antivéspera de Shabat, ok? Essa semana nós temos duas porções, e essas duas porções, elas são Ahareimot, né? Depois da morte dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu, e Kedoshim, que significa santos, né? Então, hoje nós vamos dar uma olhadinha aí o que significa ser santo, né? Um dos pontos de vista que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, para que nós possamos ter uma noção, né, realmente, o que significa ser de santos, né? Assim como também alguns aspectos aí que nós temos da Parashá Ahareimot, depois da morte, há várias instruções diante desta realidade aí, com as regras, né, estipuladas depois da morte de Nadav e Avihu. Entre elas, né, ficou proibido que todo Kohen, todo sacerdote, e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, não bebam vinho antes do serviço a Hashem, né? Por causa do êxtase que Nadav e Avihu foram levados pelo vinho e quiseram, né, e fizeram o estar e permanecer na presença divina, né? Então, por isso, de fato importante as questões aí que nós temos aí pela frente. Aí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele vai nos dar, né, uma noção sobre o que significa dar vida aos mandamentos, né, que é importante nós termos essa visão aí, e também sobre a questão que significa santo, né? Para que nós possamos realmente estarmos aí diante da presença divina, não de forma superficial, mas que nós estejamos na presença divina realmente de forma completa, né? Todo o nosso ser voltado para o serviço divino. E se houver tempo, nós vamos falar, né, sobre a questão do poder do pensamento e da fala, né, que isso também é algo muito importante nós estarmos focados, né? Parece que pensar besteira não significa nada, né? Não é besteira, tudo aquilo que é fora da Torá, né, é uma besteira, modo de dizer, é uma coisa vã, profana, e por aí afora vai, ok? Então essa é a questão que nós temos aí diante de nós, ok? Os nossos sábios, eles sempre nos chamam a atenção com referência à questão da nossa alma, que a nossa alma é eterna, né? Então nós vamos ver alguns aspectos aqui dentro desse sentido sobre Ahareimot, né? Depois da morte de Nadav e Avihu, ok? Falamos algumas coisas sobre os korbanot, os sacrifícios, e a Torá nos faz 3 advertências sobre a proibição de ingerir sangue ou comer um animal que não seja kasher, né? Primeiramente nós temos, um judeu não pode ingerir sangue de um animal, como nossos sábios decretaram, que carne e frango devem ser salgados para extrair seu sangue, né? Ou seja, a carne que você adquire lá no açougue, né? Isso falando para Benei Noah, para o judeu, tem que ser kasher 100%. E a orientação rabínica é que o Benei Noah, ele não pode também comer carne, ele não pode comer ou beber sangue, né? Então, por isso, a orientação também serve para nós no sentido de que você pode salgar a carne para que ainda algum resquício de sangue que possa haver nela, né, o sal venha extrair esse sangue, né, que o sangue na carne, ela chupa, né, o sangue, que nem uma esponja, né. Outro detalhe que nós temos aqui não se pode comer nevelá.
O que é nevelá? Que é uma palavra hebraica, nevelá, e é um animal que morreu por si só, né? Ou seja, é o mal súbito, né, que nós conhecemos muito bem, quando fala alguém que morreu de mal súbito, que morreu de repente, né? Então, um animal que morreu por si mesmo, né? Ou de velhice, ou deu alguma coisa nele e ele, pum, né, morreu, sem mais, sem menos. Então, chama nevelá. Então, desse sentido, também, né, o judeu 100% não pode comer de um animal que morreu por si mesmo, ou que não foi abatido exatamente como ordena a lei, né, a halahá, né, a questão da a morte do animal segundo a halahá, a lei judaica, ok? Para o Benei Noa, ele pode comer a carne que não foi exatamente morta segundo a halahá. Qual que é a diferença da carne kasher, que o judeu 100% compra e consome, e o Benei Noa, a carne que ele compra e consome? O Benei Noa, ele precisa tomar cuidado quando ele vai adquirir uma carne, né? Ele precisa ir a um mercado, supermercado ou coisa semelhante, onde tem CIF, Serviço de Inspeção Federal, né? Então, a carne que tem o selo do CIF é o frigorífico que obedeceu às leis, às portarias do Ministério da Agricultura, e segundo consta, né, por orientação rabínica, segundo consta, as portarias do Ministério da Agricultura, elas estão muito, mas muito próximas da halahá, a lei judaica no abate de animal, né? Então o Benei Noa, ele pode comprar carne, né, nos supermercados, aonde tem o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, né? Então você chega no mercado e vê lá, você não viu nada referente ao CIF, então você pergunta, né? Ó, a carne aí, ela foi, ela tem a inspeção federal, né? O Serviço de Inspeção Federal do CIF, né? Então essas carnes, elas podem ser adquiridas. Ou seja, o animal não foi abatido de forma clandestina, né? Todo animal que é abatido de forma clandestina, ela não respeita as portarias do Ministério da Agricultura, né? Questão de higiene, a questão do abate, para que o animal tenha o mínimo de dor, né? A sangria, que é importante, a sangria, certo? Então, normalmente, a carne o animal que é abatido clandestinamente, viola todas as regras, entendeu? Viola todas as regras, entre elas também a da higiene. Então, é muito preocupante isso daí, certo? E às vezes aí tem um animal doente, não tem o Serviço de Inspeção Federal que pode detectar realmente que o animal está doente para ser eliminado, né? E aí vai comer uma carne doente, acaba ficando doente e um monte de problema. Então, qual que é a diferença da carne kasher e dessa carne que acabamos de falar que o Benei Noa pode consumir? A diferença é que a carne kasher, ela é inspecionada por um rabino. Desde o momento que o animal chega no frigorífico, tem uma inspeção rabínica para ver as condições físicas do animal. Depois do momento do abate, o rabino continua a fiscalizar o abate, né? A forma que o animal é abatido e a forma que é feita a sangria, ok? E aí depois, na hora que o animal ele é aberto, né? Também a inspeção rabínica continua vendo os detalhes ali. Obviamente, o CIF está presente e também acompanhando todo esse procedimento, porque é uma norma das portarias do Ministério da Agricultura, ok? Então, além de ter o CIF, tem a inspeção rabínica. E é esse o detalhe que fala inspeção rabínica.
Com exceção do rabino, o frigorífico ele tem o sif e o beneinor ele pode... Voltou o sinal. Baruch Hashem. Tivemos aí uma queda de sinal, mas retornando aí. Shalom, shalom, todos de volta. Então a diferença é essa apenas, ok? Por isso que a orientação rabínica para os beneinor pode consumir a carne de frigorífico que tem o sif, ok? O abate, né, só para avisar, né, a shechitá, né, que é o nome dado, shechitá, que tem inspeção rabínica, ok? O terceiro detalhe aí que não se pode comer é o terefa. Terefa. O que é terefa? Chamamos de terefa ao animal que foi ferido por outro animal. Também é chamado de terefa se um órgão vital está faltando ou se o órgão está tão danificado que o animal não conseguiria sobreviver por mais de 12 meses. É proibido comer a carne de um animal terefa, mesmo que tenha sido abatido de acordo com a lei judaica. Mas qual que é o detalhe de terefa? O detalhe de terefa é que o animal ele foi ferido por outro animal. Então não pode, né? O judeu não come dessa carne aí em espécie alguma, ok? Então, esses são os 3 detalhes, né, sobre a questão do animal que não deve ser consumido pelo próprio povo judeu, e tiramos daí algumas lições daquilo que nos é permitido fazer, ok? Também nessas duas parashiot, nessas duas porções, né, o que nós temos aí também é algo referente sobre a questão do nome sagrado de Deus, né, o nome inefável de Deus. Então, o nome de Deus, né, ele é tão sagrado que quando se lê na Torá, ou quando é feito as preces, né, não pronunciamos as letras do nome de Deus, que é o tetragrama sagrado. Então o tetragrama sagrado ele não é pronunciado, né? Então, por exemplo, o tetragrama sagrado já fala, são 4 letras do alfabeto hebraico, né? Então vamos falar no alfabeto português, né? A, B, C e D. Então o tetragrama sagrado ele não é falado dessa forma, A, B, C, D. O tetragrama ele é falado A, tracinho, B, tracinho, C, tracinho, D. Por quê? Para que não corramos o risco de estarmos tomando o nome do Eterno em vão e nem blasfemando contra o nome de Hashem. Então o tetragrama sagrado que é Yud, traço rei, traço Vav, traço rei. Só se fala dessa forma quando se está num estudo, ou você está explicando exatamente para pessoas. Então se fala dessa forma, com os tracinhos, ok? O tetragrama sagrado, o Kohen Gadol, né, o sumo sacerdote, era aquele que ao entrar uma vez por ano em Yom Kippur, no Santo dos Santos, Hakod Hakodashim, né, o Santo dos Santos, então ele pronunciava o nome, o tetragrama sagrado, ele pronunciava 10 vezes em Yom Kippur. Ele só pronunciava lá, no Santo dos Santos. Fora do Santo dos Santos, não se pronunciava o tetragrama sagrado. Ok? Então, quando o povo ouvia, né, o Kohen Gadol pronunciando, né, o nome inefável, o tetragrama sagrado de Deus, lá no Santo dos Santos, então a voz dele era ouvida lá fora, no pátio, onde o povo estava, certo? E aí o povo respondia, Baruch, Shem, Kevod, Marhuto, Leolam, Vaed, que significa,
bendito seja o nome, que seu glorioso reino perdure para toda a eternidade. Ok? Então, é dessa forma que aconteciam as coisas aí. A de Machado, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, está dizendo: há um cantor judeu que fala o nome em canção, em uma canção. O tetragrama sagrado, você quer dizer, de Machado? Ele pronuncia as 4 letras do tetragrama sagrado, ou ele pronuncia o nome A-do-nai? Qual que você está se referindo aí? Ok? O tetragrama sagrado não é para ser pronunciado, porque somente o Kohen Gadol é que pronuncia o nome, o tetragrama sagrado, no Santo dos Santos. Ponto. Fora do Santo dos Santos, nem o Kohen Gadol pronunciava o tetragrama sagrado. Ok? Depois você, se possível, compartilha, né, no particular o referido vídeo, para que a gente possa dar uma analisada, né? Mas na realidade não pode, né? E isso está explícito em todos os livros ortodoxos, né? No Rumash, né? Nos livros de estudos fala bem claro sobre essa questão, né? Não pode pronunciar o tetragrama sagrado. Mesmo a expressão A-do-nai, ela não deve ser pronunciada direto, sem o tracinho, a não ser nas orações, nas preces. Por quê? Porque é o único nome que está muito próximo do tetragrama sagrado. E a expressão A-do-nai, na tradução, significa meu mestre, certo? E o tetragrama sagrado, né, apesar que tem aí, né, um monte de, entre aspas, né, de entendidos que achou a expressão do tetragrama sagrado, é tudo falácia. Porque o tetragrama sagrado ele será restabelecido na redenção final com o Justo Mashiach, onde o Kohen Gadol da época ele terá inspiração divina para voltar a pronunciar o tetragrama sagrado, certo? No Yom Kippur. Então aí nós temos esse ensinamento dos nossos mestres aí também, ok? Então, sempre que o nome de Deus era mencionado, este era louvado. Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Esta era uma regra no Beit HaMikdash, quando o grande nome de Deus era pronunciado, então ele deveria ser louvado. O Kohen Gadol pronunciava lá no Santo dos Santos, ecoava sobre todo o pátio do Beit HaMikdash, e o povo então, eles louvavam, né, com Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed, ok? Então o Santo dos Santos era a parte mais sagrada do Beit HaMikdash, porque a Shekhinah repousava sobre a arca. A Shekhinah é tão sagrada que a pessoa não pode vê-la completamente enquanto vive. O grande tzadik Moshe pôde ver a Shekhinah apenas por trás, né, numa linguagem humana, para entendermos que a Shekhinah, a presença divina, Moshe não a viu pela frente, né? Mas viu passando, a Shekhinah passando, viu pelas costas, né? É uma expressão humana para entendermos a realidade do fato. A Shekhinah é tão sagrada que a pessoa não pode vê-la completamente enquanto vive. O Kohen Gadol, em Yom Kippur, nunca viu a Shekhinah claramente, porque quando queimava o incenso no Santo dos Santos, a fumaça enchia o aposento. Mesmo assim, apenas um homem muito santo sobreviveria ao entrar no Santo dos Santos. Assim, né, antes que o Kohen Gadol entrasse, uma corrente de ouro era presa em seu pé e ele era puxado para fora caso morresse lá.
Por isso que o Kohen Gadol, ele ficava uma semana antes recolhido, né, num isolamento, né, justamente se preparando adequadamente para entrar no Santo dos Santos. Porque se ele entrasse de forma impura, ele morreria. Por isso que era colocado uma corrente de ouro, né, no pé do Kohen Gadol, porque se de repente ele tinha que ficar andando dentro do compartimento Santo dos Santos. Então aí a vestimenta do Kohen Gadol, que tinha na sua barra, né, os sininhos junto com as romãs, né, no rodapé na barra, né, do seu manto, né, das suas vestimentas de Kohen Gadol. Então as pessoas escutavam o barulho dos sininhos. Se de repente parasse de tocar os sininhos, então o pessoal começava a puxar a corrente devagar, né, a corrente de ouro, né, para saber se o Kohen Gadol ali parou de andar, né, ou se ele morreu. Então aí se dá uma puxadinha na corrente lá e o Kohen Gadol continuasse andando, então era porque ele teve um breve momento de pausa, né, de parada, e aí ele continua andando normalmente, né. E se aí puxasse a cordinha e não tinha nenhuma resposta, então aí os demais Kohanim ia puxando até tirar o corpo completamente de dentro do Santo dos Santos. Então, devido a Shekhinah, a presença divina que havia ali naquele lugar, ok? Então o Kohen Gadol ficava temeroso quando entrava no lugar mais sagrado. O que lhe dava coragem era saber que um grande Zeruyot. O que é Zeruyot? Méritos. Os grandes méritos o acompanhavam. Então ele tinha essa tranquilidade que não morreria. Deus o protegeria especialmente por causa desses grandes méritos, né? Quais são os grandes méritos para o Kohen Gadol? A Torá, a Brit Milá, o Shabat, a cidade de Jerusalém e as tribos de Israel. Ele representava tudo isso. Então, isso também era considerado para o Kohen Gadol méritos, grandes méritos, né? Zeruyot, os grandes méritos, além do seu próprio testemunho pessoal, a sua vida, né? Realmente no serviço de Hashem. Ok? Então essas são algumas coisas que nós queríamos deixar aqui com os amados dentro do nosso shiur, ok? Outros detalhes que nós temos aí na nossa Parashá, né? Acharei Mot, depois da morte de Nadav e Avihu, os filhos de Avraham. O que chama a atenção é exatamente a questão da alma, né? O corpo de Nadav e Avihu pereceram, mas a alma não, né? A alma deles não, né? Então o ser humano, ele é constituído de corpo e alma. O corpo é a nossa parte material e a alma é a nossa parte espiritual. Isso você não pode esquecer jamais. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa esquece da alma, que é a parte espiritual. A questão do corpo material é uma coisa muito palpável, visível, porque você se vê. Você vai e vem, você se vê no espelho, né? Você toma banho, você se arruma, né? Vai sair, dá uma ajeitadinha, né? Na fisionomia para poder sair bonitinho, bonitinha, etc e tal. Então o corpo ele é muito presente, ele é muito real. E a alma, por ser espiritual, é exatamente invisível. Porque a nossa alma, para entendermos, né, é uma energia, é uma luz, para nós entendermos. Então a alma, ela não é visível, ela não é palpável. E aí é que está o problema, muitas vezes, que nós esquecemos da nossa parte espiritual, nós esquecemos da nossa alma. Então, a nossa alma, né, é essa que fala, é essa que sorri, que chora,
Não é o corpo é um efeito secular da nossa alma. Os nossos atributos emocionais, eles estão conectados à nossa alma. Então a nossa alma, quando o Criador, o soberano dos mundos superiores e inferiores, ele determinou que a minha alma viesse habitar esse corpo, a sua, o seu corpo e assim sucessivamente, certo? A nossa alma ela vem com todos os seus atributos emocionais. O nosso corpo é apenas matéria. Do pó foste tirado e do pó voltarás. Mas a nossa alma, ela é eterna. Então o que nós trabalhamos, por exemplo, em Sefirat HaOmer, a contagem do homem, é exatamente esses atributos emocionais da nossa alma que coordena o nosso corpo físico. Então onde que temos a alma divina e a alma animal. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque normalmente nós esquecemos da nossa alma. Ficamos muito presos ao corpo, ao físico, à matéria, achando que isso vai viver para sempre. E não, a nossa alma é eterna. O corpo, né, volta para o pó de onde foi tomado. Então o Todo-Poderoso, ele implantou nossa alma e nosso corpo para que ajudassem mutuamente a realizar as tarefas ou as missões que nos foram designadas para este mundo. E essas tarefas ou missões que foram designadas, elas não foram designadas para o nosso corpo. Elas foram designadas a nossas almas. Por quê? Porque quando Hashem, né, ele fala lá para o anjo, ó, busca a alma tal lá. Ele vai buscar a alma, traz na presença divina. E então Hashem, ele diz para aquela alma, ó, você vai para o mundo inferior, você vai habitar um corpo, naquele corpo você vai ser chamada de tal nome, certo? E você vai cumprir tarefas, você vai cumprir missões ali. Obviamente, naquele momento, segundo os nossos sábios, a alma, ela fala para Hashem, é muito bom estar aqui, eu não quero ir para o mundo inferior. Mas Hashem diz a ela, ó, você tem uma missão a cumprir e você vai lá. Então, o pedido que Hashem faz para a nossa alma é que não seja um rachá, que você não seja um perverso. Por que essa advertência que Hashem dá à nossa alma? Porque o rachá, ele, ele vai desaparecer. A sua alma vai, vai desaparecer. Enquanto que o Benoni, que é o intermediário, aquele que não é 100% santo e nem 100% rachá, certo? Ele tem realmente esses compromissos de cumprir a missão, vai refinando a sua alma, vai refinando as suas emoções, vai curando as suas emoções, para poder fazer um serviço melhor e agradável a Hashem a cada momento da sua vida, bem como ele possa cumprir a sua missão e retornar junto à sua fonte essencial, que é o próprio Deus. Ok? Então essa é a questão aí. Então tais tarefas constituem a razão para a alma ter sido enviada a este mundo, devendo estar esta superar todas as dificuldades que aparecem em nosso caminho religioso, para que quando for da vontade divina, tomá-la de volta, possamos devolvê-la pura como a recebemos, né? É o nosso trabalho de ir refinando a nossa vida no nosso dia a dia. A alma é eterna e a ela não cabe o termo morte, ou seja, a nossa alma não morre. Ela volta à sua fonte essencial, que somente é aplicada em relação ao corpo. A morte é aplicada ao corpo. No Pirkei Avot, na Mishnah 4, o verso 21, consta a seguinte passagem. O Rabi Yaakov diz, este mundo é como um corredor para o mundo vindouro. Prepara-te no corredor para entrar no salão do palácio.
Então, nós estamos nesse corredor aqui e nós precisamos nos preparar para entrarmos no salão do palácio do grande rei, né? É evidente que o único preparativo neste mundo para entrar no mundo vindouro é o cumprimento de mandamentos e o estudo da Torá, que esses dois itens estão resumidos nos 5 passos que nós damos. A nossa techuvá diária, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, as preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noé e a de Sedaká, que são resumidos nesses 2 passos: cumprir mitzvot, que está dentro dos 5 passos, e o estudo da Torá, que está junto com as 7 leis de Noé, ok? Porque as 7 leis de Noé estão junto com a própria Torá, ok? Em outras palavras, o Talmud Sanhedrin 90a consta: Kol Israel yesh lahem chelek leolam rabá. Todo o povo de Israel tem sua parte no mundo vindouro. Mas logo em seguida, a Mishnah enumera os que não têm parte no mundo vindouro. Sobre isso, o Maharal de Praga comenta que os que foram citados na segunda parte da Mishnah não têm parte no mundo vindouro por não terem honrado o título de Israel, que lhes foi confiado. Através de suas atitudes negativas, perderam esse título. Não estão incluídos entre aqueles que se refere a Mishnah como Kol Israel, ou seja, Kol todo Israel, e comprometeram seu mundo vindouro. Então essas pessoas, por tornarem-se rachá, perversos, eles comprometeram o seu mundo vindouro. Então, nessa segunda parte da Mishnah, ela diz que estes judeus não terão parte no mundo vindouro, aqueles que se tornam rachá, aqueles que se tornam perversos, ok? Então essa é a questão. Agora, fica, sem sombra de dúvidas, um alerta para todos os Benei Noach. Os nossos 5 passos são reais dentro do cumprimento das mitzvot e o estudo da Torá. E isso os sábios falam de forma abundante, bem como o nosso Rebbe Menachem Mendel e os nossos rabinos. Então, para o Benei Noach, a receita é a mesma. E nós precisamos, sem sombra de dúvidas, como diz o salmista, né? Bem-aventurado aqueles que oram pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. São abençoados e protegidos aqueles que amam o povo judeu e amam a Terra Santa. A receita Deus dá de graça para todos, para todas as nações, para todos os povos não judeus, para poder entrar no Olam Rabá, certo? É só saber valorizar. Ainda sobre esta passagem, né, o Talmud Hagigah 15a explica: Zahá Tzadik Notel Helko Vehelek Havero Bergan Eden. Ou seja, se tiver mérito, receberá seu quinhão e o quinhão de seu companheiro no mundo vindouro. O que os nossos sábios estão dizendo aqui? Se você preservar estas coisas, você terá o seu quinhão no mundo vindouro. E além disso, você receberá também partes do quinhão daqueles que perderam o direito por terem se tornado rechaim, perversos, e perder o seu direito ao mundo vindouro. Você ainda vai receber parte do quinhão daquela pessoa. Por quê? Porque nada Deus joga por terra, modo de expressão nossa humana para entendermos que coisas preciosas Deus não joga no chão.
Então, se a pessoa perder o seu quinhão do mundo vindouro, então ele vai vai repartir entre aqueles que estarão fazendo parte do mundo vindouro, do Olam Rabá. Essa é a questão. Entendeu? Por quê? Porque assim é a vontade de Hashem, no sentido de realmente poder fazer com que recompensas, né, outra palavra que é facilmente entendida, né, pelas pessoas, né, recompensas, outro termo usado também, galardão, né, para poder as pessoas se localizarem dentro desse aprendizado aí, ok? A Neide Vilas Boas Inácio, né, ela diz: aprendo muito com o trigo. O trigo tem muitas lições, né, tem muitos estudos sobre o trigo, né, o trigo, né, o seu interior é cheio, né, ele tem fruto, ele tem produto, ele tem testemunho, ele tem praticabilidade nos mandamentos, etc. e tal. É muito importante, sim. Continuando, a única forma de se preparar neste mundo, que é comparado a um corredor que precede o mundo vindouro, o Olam Rabá, através da aquisição de virtudes, do cumprimento das mitzvot e do estudo da Torá. Só assim o indivíduo estará resguardando a parte que lhe está reservado para o Olam Rabá, que são aqueles 5 passos resumidos nesses 2 passos, né? Aqui no caso já fala em 3 passos, né? Resumindo os 5 passos. A aquisição de virtudes, né? Que está dentro do escopo no sentido de techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, e preces diárias, que está dentro da questão de virtudes que adquirimos. Depois vem sobre o cumprimento das mitzvot, que é a obediência, né? A vontade divina, né? Que está dentro também do estudo da Torá, das 7 leis de Noé e da de Sedaká. E o terceiro passo aqui, novamente, fala o estudo da Torá, né? Vem focar o estudo da Torá. Por isso que é muito importante, sem sombra de dúvidas, nós não perdemos, né, estudos de Torá, sem sombra de dúvidas, ok? Muitas passagens da Torá sobre a eternidade da alma, né? Vamos ver algumas passagens que nos relata o Rabino Yaakov Kanievski, de abençoada memória, no seu livro Haye Olam, no capítulo 7. Então, Bereshit, capítulo 15, verso 15, Deus disse a Avraham: Veatá tavo el avoterra bechalom tikaver besevá tová. Ou seja, e tu te unirás a teus pais em paz e serás sepultado após boa velhice, né? Então aqui o Todo-Poderoso está constatando, né, realmente a Avraham que ele vai descansar, repousar, né, junto com os seus antepassados, né? Yaakov, antes de seu falecimento, reuniu seus filhos, segundo Bereshit, Gênesis 49 e 29, né? E consta: e deu-lhes esta ordem e disse a eles: eu serei juntado a meu povo, enterre-me junto a meus pais, né? Então, 1 Samuel, capítulo 25, verso 29, consta também que Abigail disse ao rei David, né? E estará a alma de meu Senhor ligada ao elo da vida, né? Então, a alma ligada ao elo da vida, ou seja, a vida eterna. Ainda diz Iermiarro, né? Jeremias, né? Capítulo 31, versos 14 e 15, nos fala também: assim disse o Eterno, uma voz ressoou em Ramá, um pranto triste com soluços amargos. É Rachel, que chora por seus filhos, não quer deixar-se consolar por seus filhos perdidos. Porém, diz o Eterno, que tua voz pare de gemer e teus olhos de chorar, pois há uma recompensa por teus esforços.
diz o Eterno, e eles voltarão da terra do seu inimigo, né? Então Raquel, esposa de Jacob, foi enterrada em Betlehem, no caminho de Hebron, e não era Meará Ramarpelá de Hebron, ou seja, não era a caverna ou a capela de Hebron, né? Ainda estão enterrados, onde estão enterrados Adão e Havá, Avraham e Sara, Isaac e Rívica, e Jacob e Leia, né? Então a caverna de Marpelá, né? Ou a gruta de Marpelá, né? Onde estão esses 3 casais, 6 pessoas, né? Ali estão enterrados. Então Raquel, ela foi enterrada em Betlehem, no caminho de Hebron, quando aconteceu o primeiro exílio, que foi o exílio babilônico, né? Então, quando os judeus foram levados para a Babilônia, eles passaram exatamente em frente ao túmulo de Raquel, né? Por isso que chora por seus filhos, né? Assim foi justamente para que na época da destruição do primeiro templo, né, o Beit Hamikdash, o povo saísse de Eretz Israel, passava pelo local, e Raquel pudesse pedir pelos filhos de Israel perante o Todo-Poderoso, conforme o versículo citado, né, nos fala. Vimos ainda que nas passagens a respeito de Avraham, Jacob e David, todas mencionam a eternidade da alma, né? Então nós temos essa questão aí sobre a questão da eternidade da alma. Ou seja, o que nós queremos deixar focados aqui: valorize mais a alma do que o corpo físico, que vai voltar para o pó, ok? Então é importante estarmos conectados mais com a nossa alma divina, fortalecendo-a através dos 5 passos: Techuvá, Tefilá, prece diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e a de Sedaká. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre dar vida aos mandamentos. Então, vocês devem guardar meus estatutos e meus mandamentos, a pessoa há de os cumprir e há de viver neles, né? Está baseado em Levítico capítulo 17, verso 8 até o capítulo 18 e o verso 5, ok? Então, nessa passagem aqui, nós não temos como não lembrar, né? A famosa frase que é falada no mundo religioso externo, fora do mundo judaico, né? Os segmentos religiosos por aí falam, para, entre aspas, né, contra-atacar realmente o povo judeu e a própria Torá, onde eles dizem, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles falam: o Antigo Testamento é só leis, e quem anda pelas leis morrerá por elas. Eles estão falando dentro de um aspecto de morte eterna, entendeu? Que quem anda pelas leis da Torá tem a morte eterna. Então a cegueira espiritual é tão grande, né, que esquecem que Deus, o único Deus, que deu os 5 primeiros livros para Moshe no Monte Sinai, ele diz: vocês devem guardar meus estatutos e meus mandamentos. A pessoa há de cumprir, significa obedecer, e há de viver nelas, ou de viver neles, né, os mandamentos. Ou seja, na verdade, só viverá eternamente quem estará vivendo pelos mandamentos de Hashem. Por isso, os 10 mandamentos entregues, né, o resumo de todos os 5 livros, né, no Monte Sinai, estão implícitos 613 mandamentos para o povo judeu e 7 mandamentos para os não-judeus, as nações.
Então o povo judeu, vivendo os seus 613 mandamentos, vivendo a Torá, entram na vida eterna, no Olam Rabá. Os não-judeus têm as 7 leis de Noah, ou 7 leis universais, ou os 7 preceitos, vivendo por eles, vai viver eternamente Olam Rabá. Então, na realidade, o que Deus disse é uma verdade eterna. Agora, aquilo que o homem diz é falácia, mentira, engodo, arrogância, prepotência. Porque quem é o homem para desdizer o que o soberano disse? Entendeu? Então, por isso, a expressão hebraica "e há de viver neles" também pode ser lida como "e há de colocar vida neles". Então, ou seja, os mandamentos em si são letras. Se você não dar vida a eles, permanecem como letras ou palavras. Mas como você coloca a vida neles? Através da obediência. E você, estudando e obedecendo, você vai colocando vida nos mandamentos, vida nas 7 leis universais. Você está dando vida a isso. E por você dar vida a isso, você adquire méritos para adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro. Simples. Quem complica são os homens, que se acham muito inteligentes. E aí complica tudo, ok? Continuando. Isso nos ensina que os mandamentos de Deus não somente servem para melhorar e enriquecer nossas vidas. Nós é que devemos dar vida a eles. Por exemplo, por mais que um par de tefilim que os judeus usam sejam os mais bem elaborados e mais caprichados possíveis do ponto de vista da Torá, não consegue realizar o seu propósito, certo? Que é efetuar uma mudança positiva na realidade, enquanto um homem judeu não os coloca, ok? Então, quer dizer, se não dá vida ao mandamento, ao preceito, não serve para nada. Mas a partir do momento que nós damos vida, aí nós estamos realmente vivendo a vontade de Hashem. O tefilim, citado aqui como um exemplo, que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, até o presente momento, não-judeus não têm o aval dos rabinos, rabade ortodoxos, para colocar tefilim, que são aqueles filactérios, né, as correias de couro, que é colocado no braço, né, e entre os olhos, né, a caixinha que fica entre os olhos aqui e as correias em volta da cabeça, certo? Então os não-judeus não têm autorização para colocar isso daí. Isso é específico, um pacto entre o povo judeu e Deus. Por outro lado, os não-judeus podem colocar talit, obedecendo a halahá, certo? Talit, que é o manto de oração, o manto das preces, né? Que é colocado normalmente na parte da manhã, quando as preces são feitas ou na casa, ou nas comunidades ou sinagogas Benei Noach. Aí pode colocar o talit. Só que o talit sozinho, ele é nada, ele não faz nada. A partir do momento que se coloca o talit e faz as preces, você está dando vida ao mandamento. Então o talit, você está cumprindo uma mitzvah e você está dando vida a ele, né? A kippá, né? O que acontece? A kippá judaica para judeu, é essa que normalmente se conhece por aí afora vai. A kippá para não judeus, é essa daqui, onde vem escrita, né, a identificação Benei Noach. Por quê? Porque os não-judeus, que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele não cumpre os 613 mandamentos.
mas ele cumpre as 7 leis de Noé. Então, o não-judeu, ele pode trabalhar no sábado, ele pode acender fogo no sábado, mas o judeu não. Então, a kippá, identificado com o Benei é para não confundir os não-judeus com os judeus. Se, por exemplo, um Benei o vizinho vê ele lá colocando lá fogo na churrasqueira, por exemplo, vê a esposa dele acendendo fogo lá do fogão para fazer a comida. Ué, mas espera aí, judeu não acende fogo de sábado e eles estão acendendo fogo de sábado. Mas aí a identificação Benei é justamente para quê? Para que possa as pessoas entenderem que os não-judeus que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, eles não guardam o Shabat, eles honram o Shabat, entendeu? Então, a kippá é uma identificação para poder diferenciar o judeu do não-judeu. É mais nesse objetivo. Porque, por exemplo, né, a gente coloca a nossa kippá nos nossos shiurim, nos nossos estudos, de forma bem visível, Benei aqui. Porque alguns ensinamentos que nós damos aqui, que é muito pertinente aos não-judeus, que o judeu não cumpre. Então é para que ninguém possa dizer que nós estamos desvirtuando a Torá, que nós estamos violando a Torá, que nós estamos violando os mandamentos judaicos. Então a gente coloca aqui bem visível, justamente por causa disso. Porque se eu colocar aqui lá atrás, como é a forma típica judaica, né, a identificação Benei não vai aparecer. Então pode ser que pessoas não avisadas, elas venham confundir. Mas peraí, o judeu diz que é para guardar o Shabat. Agora, esse judeu aí está dizendo que é para honrar o Shabat, que não precisa guardar o Shabat. Uai, que negócio é esse? Entendeu? É para que possa haver essa diferença, para as pessoas não terem confusão, né? E as pessoas, em vez de se aproximarem do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, acabam se afastando. Então, são nesses sentidos aí. Espero que essas respostas possam ter realmente tirado algumas dúvidas aí de quem estava em dúvida, ok? Baruch Hashem. Continuando aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: quando cumprimos os mandamentos de Deus, estamos realizando o plano dele para a criação. Sem dúvida, para dar vida aos mandamentos de Deus, nós mesmos devemos estar vivos, ou seja, sãos, saudáveis, fortes, felizes, entusiasmados e otimistas em podermos viver as 7 leis de Noé e alguns mandamentos a mais com a devida orientação rabínica para podermos dar vida a eles, certo? Por isso nós cumprimos festas não igual a um judeu, mas nós cumprimos as festividades a Hashem sobre orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Geranstadit, ok? O que aconteceu há pouco tempo, Pesach, a Haggadah para os Benei né? Aquilo que nós fizemos em Pesach, né? Com a orientação rabínica. Então nós o fazemos. Então é dentro desse sentido, para que nós possamos estar vivos, sãos, saudáveis, fortes, felizes, entusiasmados e otimistas dentro dessa questão sobre viver, né, os mandamentos de Hashem e vivermos realmente a vontade de Hashem. Baruch Hashem. A Lourdes Oliveira, entendi, muito bem explicado, Baruch Hashem. A de Machado, entendi, obrigada, emissário, Baruch Hashem, né? E vamos divulgar isso daí, né? Tanto no Facebook como no YouTube, né? Depois nós baixamos o vídeo no YouTube e compartilhamos, né? Então tem muitas visualizações, mas não tem curtição,
né? As pessoas não curtem, não bate lá o clique lá do curtir, né? Então aí a plataforma Facebook e YouTube, né, segundo alguns aí entendidos aí, dizem que eles entendem que o trabalho não está sendo bem feito, né? Tem pouca curtição, né? Então ajude a curtir e a compartilhar. Baruch Hashem. Ok? E para finalizarmos, amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a Parashá Kedoshim, lá em Levítico 19, 1 a 14, né? O que significa ser santo. Deus ordenou a Moshe dizer ao povo judeu: vocês devem ser santos porque eu, seu Deus, né, sou santo. Então a palavra hebraica para santo é Kodesh, ou Kadosh, né? Kadosh possui também os significados de separado, à parte e além de. Deus é absoluta e infinitamente santo porque, por mais que o mundo que ele tenha criado seja limitado e finito, ele mesmo se encontra muito além deste mundo. Ou seja, não está limitado pelo tempo, pelo espaço ou nenhum outro de seus atributos. Ele é mais do que isso. Portanto, quando se diz que devemos ser santos porque Deus é santo, está sendo dito que somos capazes de compartilhar desta qualidade dele e que os níveis de santidade que podemos alcançar são infinitos, assim como ele é infinito. Isso significa que devemos viver com a consciência de que as leis da natureza não apresentam contradições alguma para a divindade. Não há aspecto da vida que se encontre além da nossa capacidade de elevá-lo na medida em que estivermos conectados com Deus e atuemos de acordo com a sua vontade. Portanto, podemos santificar todos os aspectos da nossa vida, inclusive os mais simples e comuns. Devemos considerar todas as nossas ações como parte de nossa missão divina, como um modo de trazer Deus para dentro deste mundo, transformando-o em sua moradia. Esta é a grande tarefa que Deus nos chamou para sermos sócios dele, transformar este mundo para ser a moradia. Ou seja, quando nos fala aqui das nossas ações, está implícito pensamentos, visão, ouvir, falar e fazer, pôr em ação os nossos sentidos no serviço a Hashem. Ou seja, o que realmente o nosso Rebbe está dizendo, o que significa ser santo? Que através dos nossos pensamentos, da nossa visão, do nosso ouvir e do nosso falar, nós podemos santificar Deus através dessas ações nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós podemos elevar este mundo através dessas ações no nosso dia a dia. Nós podemos transformar este mundo para ser a moradia de Hashem através dessas ações nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia, conectados com Deus, com a sua palavra, fazendo o seu santo querer. Assim, nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Sede santos, porque diz Deus, o nosso Deus, sede santos, porque eu sou santo. Ok? Então, nós não podemos entrar numa burrice literária e dizer, por exemplo, mas Deus é Deus. Ele é santo. Como que você é santo como ele? É impossível isso. Então eu vou contar um segredo para você. Quando você pensa, mesmo que você não fale, porque se falar é pior do que só pensar. Já pensando, você
já está ofendendo a Deus. Falando então misericórdia. Porque quando alguém pensa e depois dá luz às palavras dizendo: é impossível ser santo como Deus o é. Eu não entendo essa palavra. Ou seja, quando o ser humano age assim, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: Deus nos livre. Deus, você é mentiroso. Você tem coragem de chamar Deus de mentiroso? Falando dessa forma, você vai responder assim: claro que não. Mas o que o nosso Rebbe está dizendo aqui, do versículo: sede santos, diz Deus, porque eu, o seu Deus, sou santo. Então ele está dizendo para nós sermos santos como ele é. O contrário, quando se pensa e quando se fala, é chamar Deus de mentiroso. E a receita é simples. Por pensamentos, visão, ouvir, falar, o nosso agir no nosso dia a dia, nós precisamos estar alicerçados na palavra divina e elevarmos este mundo para ser a moradia de Hashem. Porque a qualquer momento mesmo revelará Mashiach, o justo Mashiach, para o último passo para o Olam Rabá, que é a redenção final, onde todo mal cessará e realmente estaremos no último passo na preparação total para o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como a vida eterna. Baruch Hashem, que essas palavras sejam fortes em cada coração, mente e alma. Às 19 horas temos a contagem do Homer e amanhã, o sexto dia da semana, né, o acendimento das luzes especiais de Shabbat será às 17 horas e 15 minutos, ok? E a partir das 20 horas e 15 minutos estaremos transmitindo por esse canal, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, a celebração do Shabbat. Temos encontros hoje e amanhã, pela graça bendita de Hashem. Shalom, shalom, até lá.